Jornal, muito boa noite. E como habitual, à sexta-feira, neste último jornal, são meus convidados os deputados Eduardo Teixeira, deputado do PSD, e Manuel Mota, deputado do Partido Socialista. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este último jornal. Avançamos para o comentário sobre este tema que tem marcado toda a semana, que nesta sexta-feira também muitas críticas gerou, muito deu que falar. As últimas declarações foram as de Pires de Lima, o Ministro da Economia, que veio dizer que não há mais nada para negociar. Esta noite fechou a porta às negociações com os pilotos da TAP. Sr. Deputado, que efeitos é que esta falta de entendimento com os pilotos pode ter no futuro desta empresa? Carla, antes de mais, considero, e já falamos há tempos sobre isto, que é algo incompreensível. Os pilotos são parte importante, com certeza, da empresa tão importante como é tão só a empresa mais dura que Portugal tem, mas todas as dificuldades que se tem no mercado aberto e ter como acionista o Estado. Aliás, penso que os partidos estarão de acordo em relação a isso. Eu lembro-me que quando o PS era governo, também já falamos sobre isso, defendia a privatização a 100%. Mas há algo que também é preciso tirar aqui ilação. Se os pilotos querem ser acionistas da TAP, é sinal de que eles estão a favor da privatização. Isto é a primeira questão. Segunda questão, não podem defender a sua posição em detrimento de estar a poder afundar, em definitivo, uma empresa desta dimensão e desta importância estratégica. Estamos a falar de, hoje via alguém estimar os custos os prejuízos desta greve serem quase 70% do valor patrimonial da empresa, ou seja, do valor estimado que a TAP vale ser de repente consumida com 70%. Ou seja, não haverá muita mais margem. Eu penso que há alguma irresponsabilidade por parte dos pilotos em manterem uma posição sabendo que os próprios, eles são apenas uma parte dos trabalhadores daquela empresa e sabemos qual é a posição dos outros trabalhadores que até esta semana apelaram também a que não se fizesse greve. Agora, vai-se descobrindo algumas coisas. Ainda há pouco ao vir para cá me diziam que estava alguém a falar noutro canal de televisão que havia um piloto que era simultaneamente com outro nome, mas a mesma personalidade, era consultor do Sindicato dos Pilotos. Bem, e que com isto ganhava mais do que o ordenado que tirava na TAP. Há coisas que são incompreensíveis. Bem sei que um homem não faz a classe. Nem sabemos que a classe também é a posição de toda a classe. Porque os números que hoje, e de forma, aliás, muito responsável, quero aqui realçar, cerca de 70% dos voos previstos foram realizados. Sim. E cerca de 80% dos passageiros com reserva na TAP conseguiram embarcar, o que é de facto uma derrota para estas pessoas que querem manter uma posição, sabendo que pode estar em causa uma empresa desta dimensão e desta importância para Portugal, e que cada vez mais acho que é incompreensível. Mas ainda só vamos no primeiro dia, deputado Teixeira. Bem, lá está os argumentos recorrentes do Partido Socialista. Aliás, queria fazer aqui uma ressalva, porque há minutos que o meu caro colega e amigo Manuel Mota fez aniversário, portanto, está de parabéns. Não um bom resto de dia de aniversário, porque já terminou meia-noite, mas um bom resto de noite com felicidade. Mas esta questão é tudo menos feliz, a questão da TAP. De facto, é um grupo de pessoas e é apenas um consultor que estão a aprisionar uma classe que hoje reagiu, apesar de tudo, como eu disse há pouco, quando se realizam 70% dos voos e 80% dos passageiros embarcam, realiza-se de certeza como eram estes números que eram esperados pelo sindicato, mas há 72 voos que não partiram. E há, de facto, um valor que ainda está por estimar, dentro destes 72 voos e dos próximos dias. Espero que amanhã não sejam 72, sejam quase zero, a bem quer da TAP, quer do país, e isto é de facto algo que eu queria aqui realçar. Agora, o Governo só tem que ter esta mão firme. Se há algo que o PS diz que não, que quer ver estudos e mais estudos, o
PS foi governo nestes últimos anos, bem mais anos, pelo menos desde o início do século, bem mais anos do que o Partido Social Democrata, e sabe bem o que é que está aqui em cima da mesa. E sabe bem que a dificuldade de uma empresa que tem que investir, a dificuldade de uma empresa que tem um peso muito grande na lusofonia e tem que continuar a fazer bem, mas para isso é preciso comprar mais aviões, é preciso ter outro tipo de investimento que no mercado concorrencial não é possível e, portanto, esta entrada de capital e uma parceria que seja saudável, e estou certo que será, tem que ser realizada, porque também não é atrativo que alguém possa querer investir e ter uma posição minoritária. Portanto, temos que também pensar que não há aqui situações absolutamente ideais. Há soluções otimizadas e a questão da TAP é para nós mesmo muito importante e algo que tem que ser feito. O que é de facto lamentável é uma pequena amostra de uma classe continuar a tentar falar pelo todo, quando hoje ficou bem claro que 70% dos voos, afinal de contas, e bem, arrancaram. Também é verdade que foram muitos os apelos nos últimos dias por parte do Governo, do Presidente da República, que veio apelar à consciência individual dos pilotos. Avançamos também com este assunto para comentar neste último jornal. Deputado Eduardo Teixeira, de norte a sul do país, como vimos nas nossas reportagens, fica o retrato de uma população cansada da política económica seguida até agora e, sobretudo, o descontentamento em relação à classe política. Bem, é verdade, se ouvirmos a CGTP falar, o descontentamento não só em relação aos políticos, espero que seja também em relação ao partido que praticamente o suporta, que é o Partido Comunista Português. Ver a reportagem hoje, ver a reportagem há 10 anos é quase igual. Não há aqui evolução, é tudo de ideologia profunda do Partido Comunista e é aqui uma mudança ou uma alteração profunda em relação ao comportamento da UGT, como vimos ali o líder da UGT falar, de forma responsável, apelando aos consensos, e tem ocorrido. E, portanto, há aqui uma evolução que eu, em primeiro lugar, queria realçar. Uma evolução face ao último 1º de maio, que é uma das reivindicações que eu considero justas, que se luta, que é a questão do salário mínimo, que há a evolução que cresceu, portanto, houve um aumento do salário mínimo nacional desde o último ano, que é alguma coisa que é relevante, de facto, e é um dado que eu queria reter, mas também 2 dados que ontem tivemos conhecimento, que eu acho que é importante realçar hoje, agradecendo aos trabalhadores. Em primeiro lugar, o índice de produção industrial. O índice de produção industrial, que é muito importante para que o país, de facto, consiga crescer, fruto das políticas económicas que têm sido desenvolvidas, mas também do esforço das empresas e dos trabalhadores. Aliás, o meu grupo parlamentar, nesta última segunda-feira, em todo o país, visitou empresas para agradecer aos empresários, mas, acima de tudo, aos trabalhadores, o esforço que têm feito. Cresceu, tão só no último ano, 3,4%, o que é, de facto, muito relevante. Estamos a falar de números muito significativos e com uma expressão muito grande ao nível da exportação, criando valor e criando riqueza. E, portanto, isto deve-se não só ao Governo, não só aos empresários, mas, acima de tudo, às pessoas que trabalham. E aqui um terceiro dado que eu queria também realçar hoje, no 1º de maio, que é os últimos dados conhecidos do emprego. São, de facto, muito relevantes e os últimos dados em número de inscritos no centro de emprego já são menores que o ano de 2011, ou seja, o ano que herdamos todos uma grande carga fruto da governação socialista e, portanto, já são menos de 700 mil portugueses. Eu lembro-me bem o discurso derrotista do Partido Socialista, da CGTP, que apelava que íamos ultrapassar 1,5 milhão de pessoas desempregadas. Bem, nós neste momento temos menos pessoas inscritas que tínhamos no tempo que herdamos do Partido Socialista, que eram 706 mil pessoas. Mas há aqui um decréscimo face a 2013 de 4 pontos percentuais com criação efetiva de emprego. Bem, poderá dizer o Partido Socialista nos seus discursos, nos seus argumentos recorrentes, que isto é fruto da imigração. A imigração, já falamos, os dados que são conhecidos revelam que houve imigração antes de 2011. Há efetiva criação de emprego, fruto precisamente da conjugação destes fatores, da produção industrial que está a aumentar e está a aumentar de forma relevante e deve-se ao esforço das pessoas e aos trabalhadores, uma palavra muito especial no seu dia, porque é a eles que se deve este mérito. Nós só estamos aqui para suportar um governo, enquanto maioria, para criar condições de governabilidade a um país que, no Norte em especial,
porque a maior parte das empresas exportadoras são desta São do região, norte. é muito importante realçar e dizer obrigado a todos os trabalhadores de Deputado Portugal. Manuel Mota Teixeira. Tem que haver uma lógica e um entendimento entre os empresários e os trabalhadores, e os sindicatos aqui, a OGT sempre teve um papel muito responsável. Mas deixe-me só, há bocado estava a ver a reportagem e vi e não pude para mim, sentir-me triste ao ver o Presidente do Partido Socialista falar dos direitos dos trabalhadores, falar do desenvolvimento da economia e lembrar-me o que se passou aqui no Norte, nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, quando ele era precisamente Presidente de um governo. Todos sabemos, e isso está nas conclusões da Comissão de Inquérito, foi a certidão de óbito daquela empresa e que retirou inúmeros direitos aos trabalhadores e a situação da empresa foi, a partir do momento em que os Açores não honraram um contrato, foi drástico e pôs em causa centenas de postos de trabalho. Mas queria deixar ficar só esse registro, porque custa-me imenso ver o Presidente do Partido Socialista, que tão mal fez a esta região, em Viana do Castelo, falar dos direitos dos trabalhadores, e eu, que sou eleito pelo Minho e por Viana, tinha que dar esta noção. Agora, eu acho que nós temos que olhar historicamente para um país que estava na situação que todos sabemos, e não vale a pena falar novamente de como encontramos o país em 2011, mas recuar aqui 70 anos e perceber que hoje temos uma empresa, em termos de exportação, temos um país que tem uma balança comercial positiva. E isto só no último século só tinha acontecido em 1941 por causa da exportação do wolfrânio, e há aqui de facto um grande esforço, não só dos empresários, como disse há pouco, mas dos trabalhadores, que é muito importante realçar. E claramente que em sede de concertação social, porque quando se faz aumentar o salário mínimo, como se fez aumentar no ano passado, isso passou por um acordo, não só do Governo, como também empregador, mas essencialmente dos empresários. E não se pode pôr em causa esta sustentabilidade das empresas, tem que ser de forma muito gradual, mas acima de tudo reconhecer o mérito. Hoje sabemos que há mais emprego em Portugal do que havia há 5 anos atrás. Hoje sabemos que há menos desempregados em Portugal que havia há 4 anos atrás. Há menos desempregados. Os números são claros, são 707 contra 691 mil. E, portanto, é preciso entendermos que esta concertação tem que existir, e isto depende muito mais das empresas, por exemplo, com os trabalhadores, que propriamente dos políticos. Aqui a questão relevante seria percebermos se há uma mudança. O paradigma de pôr o país da balança comercial positiva foi feita numa legislatura e foi feita com forte aposta na economia e no emprego. Não é que não é estrutural. Mas o facto Continuamos é que há mais o comentário na próxima sexta-feira. De hoje a 8 dias o nosso tempo esgotou-se. Agradeço a presença. Eduardo Teixeira, muito obrigada. E deputado Manuel Mota, muito obrigada também e muitos parabéns pelo seu aniversário. Obrigada pela disponibilidade para estar connosco esta noite. Muito obrigada.